Bom, a questão 42, dado o circuito, pede no item A que a gente determine a tensão L nesse ponto, a corrente IL nesse ponto, a corrente IZ, que é a corrente que flui pelo diodo Zener, e a corrente IR, que é a corrente total do circuito que vai fluir, né? Inicialmente, corrente máxima. Para um resistor RL, aqui, de 180 ohms. Ok? Então, inicialmente, a gente vai analisar, para a resolução da questão, na ausência do diodo Zener, certo? Então, a gente vai ter, por divisor de tensão, certo? Que a tensão VL será a resistência de 180 dividido pela soma da resistência de 180 mais 220 ohms, que é a resistência RS no circuito aqui em cima, certo? Multiplicado pela tensão de alimentação, que no caso 20 volts. Feito todas as operações matemáticas, a gente vai obter o resultado, a tensão VL igual a 9 volts. Então, analisando a partir do ponto que a tensão em VL será de 9 volts, como a condição de condução para o diodo Zener é que VL seja maior do que a tensão de Zener, já é dada pela questão como 10 volts, e no caso, para o resistor de 180 ohms, a tensão VL será de 9 volts, e, portanto, menor que a tensão de Zener de 10 volts, o Zener não estará em condução. Nesse caso, nós temos que a corrente que vai fluir pelo diodo Zener será de 0 mA, e sabemos que VL, portanto, 9 volts. Assim sendo, a corrente IR será a mesma corrente IL, visto que ela não será dividida, não criará um divisor de corrente, visto que não fluirá corrente no ramo, já que essa corrente IZ será de 0 mA. Então, a corrente IR nesse ponto será a mesma corrente IL nesse ponto, que será quantificada através de uma simples lei de Ohm, aplicação da lei de Ohm para os resistores em série somados, certo? Que dividem a tensão de alimentação de 20 volts, que nos dará uma corrente IR e L igual a 50 mA, certo? O item B pede que a gente quantifique os mesmos valores da questão anterior, no caso, VL, IL, IZ e IR, para, no caso, um resistor L de 470 ohms. Do mesmo modo, iremos analisar o circuito na ausência do diodo Zener, pelo mesmo método, o divisor de tensão. No caso, substituindo apenas o resistor de 180 ohms da questão A por um de 470 nesse item B. Então, feitas as operações matemáticas, nós obteremos uma tensão em cima de VL de 13,62 volts. Então, analisando novamente com essa tensão, nós temos que VL igual a 13,62 volts, maior do que a tensão de Zener, que é de 10 volts. Dessa forma, o diodo Zener ele vai estar em condução. Portanto, as tensões VL e VS ficarão limitadas a 10 volts. VL, então, igual a 10 volts e VRS 10 volts. A partir daí, então, temos que a corrente IRS, que é a corrente IR nesse ponto aqui do circuito, certo? Será quantificada pela tensão VRS, que é a tensão em cima da resistência RS, que vai ter a tensão de 10 volts, dividido por RS, no caso, 220 ohms.
que nos dará, no caso, um total de 45,45 miliamperes. E L, a corrente que vai fluir em cima do resistor RL, será a tensão L, no caso 10 volts, devido à operação do diodo Zener, dividido pela resistência RL, que nesse caso, no item B, 470 ohms, que nos dará como resultado 21,28 miliamperes. Sendo assim, a resistência, ou a corrente IR, ela será igual, visto que o Zener está em condução, à corrente que vai fluir pelo diodo Zener, mais a corrente IL, que é a corrente que vai fluir pela resistência L. Reorganizando, nós teremos que a corrente de Zener vai ser igual à corrente IL menos a corrente IR. Matematicamente falando, será 45,45 miliamperes menos 21,28 miliamperes, que nos dará um total para a corrente de Zener de 24,17 miliamperes. No item C, a questão pede que nós determinemos o valor de IRL, que estabelece as condições de máxima potência para o diodo Zener. Como a potência máxima que deve existir no diodo Zener é de 400 mW de acordo com a questão, e potência máxima no diodo Zener será a tensão de Zener pela corrente de Zener, determinamos assim que a corrente vai fluir pelo diodo Zener é igual a 400 mW divididos por 10 volts, que nos dará um total de 40 miliamperes. Ok? Sendo assim, a questão pede que a gente determine o valor de RL. Então, se a corrente IR é igual à corrente de Zener máxima mais a corrente IL mínima, nós teremos que a corrente em IL mínima será IR menos a corrente de Zener máxima, que no caso será 45,45 miliamperes menos 40 miliamperes, que nos dará um total de 5,45. Dessa forma, nós temos que RL será, no caso, VL sobre a corrente IL mínima que vai fluir pelo resistor RL, que nos dá um total de 10 volts dividido pelos 5,45 miliamperes mostrados anteriormente, que nos dará uma resistência de 1K 835 ohms. E ainda nessa questão, ela pede que a gente determine o valor mínimo de RL para garantir que o diodo Zener estará ligado, no estado ligado, né? Estará operando. Então, assim, para a gente garantir que o Zener esteja ativado, a tensão VL, que é a tensão de ativação do diodo Zener, no caso, logo, VL será 10 volts, e no caso, 10 volts é a tensão de Zener, que será igual a RL vezes a tensão de alimentação, dividido por RL mais 220 ohms. Fazendo as operações matemáticas, obtemos a expressão que 10 RL, 10 vezes a resistência L, mais 2.200 amperes, dividido por 20 RL. Nos dará, no caso, uma resistência L de 2.200 dividido por 10, que nos dará um resistor mínimo para garantir que o diodo Zener esteja operando de 220 ohms.